O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a Senhor. vós, Senhor. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e outros partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas as aparências do homem, mas ensina com verdade o caminho de Deus. Diz-nos: é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu veja. Eles levaram uma moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que estão nessa moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Caríssimos irmãos e irmãs, vocês que nos acompanham através da nossa página no YouTube, Paróquia da Glória, após a solenidade de Pentecostes, retomamos a dinâmica do tempo comum. Voltamos à dinâmica do tempo comum. Lidar com as coisas do cotidiano. Viver a intensidade das coisas deste tempo cotidiano. Por 50 dias escutamos as instruções de Jesus, celebramos a alegria da Páscoa, ouvimos Jesus pedir a Deus por todos nós, a promessa do Espírito Paráclito, a solenidade de Pentecostes, marcando este envio para uma dinâmica cotidiana. O viver esta missão que agora é dada a todos nós. Ainda estamos indagados e inquietos porque não vivemos a intensidade das coisas dentro da comunidade como antes da pandemia, e estamos reinventando constantemente o nosso ser e agir em nossas casas, em nosso ambiente de trabalho, e até mesmo a própria igreja está se reinventando ou recriando caminhos, ou buscando oportunidades de chegar a todos os fiéis. Daí, neste tempo, o significado mais que amplo dos meios de comunicação. Louvado seja Deus por termos esta oportunidade. Voltando a falar das coisas do cotidiano, das coisas da simplicidade da vida, deparamo-nos também com as tramas que muitas vezes armamos ou tecemos no cotidiano da vida. E aí vamos ao Evangelho.
A astúcia daqueles homens queriam pegar Jesus em alguma palavra. Os seus sinais não o condenavam, os seus sinais não o incriminavam. Se não encontram isso a partir dos seus gestos, o que eles buscam, vamos pegar aquilo que ele pensa. Vamos colocá-lo encurralado com uma pergunta. E olha a intensidade da inteligência na formulação da pergunta. Bem estruturada, certinha, com elogios. Olha aquilo que Jesus pratica. Tu não olhas pela aparência, não dás preferência a ninguém. Você ensina a verdade, o caminho de Deus. Então, diz-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? E repetem a pergunta, devemos ou não pagar? Estes homens instruídos, porque faziam parte do grupo de Herodes, pessoas letradas, pessoas com conhecimento, pessoas da prática e frequência do templo, mas pessoas perversas, como não é muito difícil encontrar, talvez em nossos dias, pessoas de duas caras, que dizem viver isto, mas na verdade optam por outras tantas circunstâncias que contradizem aquilo que vivem. E como não dão conta de estruturar o que falam com o que fazem, vivem constantemente armando teias, tramas, arapucas, armadilhas, para justificarem a incoerência que praticaram, que praticam e que buscam esconder. É mais do que claro, devolver a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, está longe de ser uma sentença de distinção entre fé e política, entre igreja e mundo, longe. Esta dicotomia corresponde ao que Jesus ensina, porque ele insiste na inserção dos discípulos à realidade. Então, é no cotidiano de nossas vidas que vivemos esta nossa vinculação. Somos inseridos à realidade. Somos inseridos na prática. A leitura recorda-nos o que é muito claro neste ensinamento de Jesus. Uma coisa é proibida aos discípulos. Que coisa proibida? Adorar o imperador. Adorar é única e exclusivamente a Deus. Adorar criaturas quaisquer que sejam, mesmo o imperador, que é tido como alguém escolhido por Deus, mesmo o imperador, consiste em descambar para a idolatria. E nestes tempos, acho que vale a pena dizer como estamos vivendo a nossa fé. Ao mesmo tempo que agradecemos a Deus pelos meios de comunicação, também questionamos se sabemos utilizá-los ou não, nós enquanto igreja. Porque muitas e muitas vezes vemos realidades em que há um convite a uma idolatria velada, escondida, né? Rasa, cheia de artimanhas. Nada pode ser mais difícil para os discípulos ao serem ensinados pelo Mestre, se eles tomam este caminho. E aí, se é proibido, há também um convite à perseverança, onde nem as ameaças do imperador
irão tirar os discípulos de seu caminho, onde nem as ameaças vividas em tempos atuais devem tirar-nos do caminho. Talvez a pergunta apresentada, ela vai de encontro com a realidade tal vivida em setores do nosso momento. É preciso ouvir o que Jesus ensina e saber fugir das artimanhas apresentadas por aqueles que são controversos. Os primeiros discípulos, eles deixam exemplo, eles se recusam em dobrar os joelhos diante do imperador, mesmo que isto lhe custe a vida. E nós, quando dobramos nossos joelhos, o fazemos diante de quem? É preciso indagar as nossas atitudes em tempos de clareza do cotidiano. Dar a Deus o que é de Deus, a César o que é de César. A resposta de Jesus causa admiração. Ou seja, por que vocês já me perguntam quando vocês são mais do que detentores de uma resposta? Então, dê a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Ao rezarmos esta missa, suplicamos ao Pai que nos deu o Espírito, cumprimento da promessa de seu Filho, que Ele nos dê a fortaleza necessária para nos mantermos fiéis, sem cair na tentação da idolatria. É no cotidiano que conseguimos pesar as nossas ações. É no cotidiano, prática diária, que indagamos o que celebramos, rezamos com aquilo que vivemos. Livra-nos, Deus, da tentação, da idolatria, do medo, da perversidade. Livra-nos das circunstâncias contraditórias. É o que pedimos nesta missa, é o que esperamos poder viver como cristãos coerentes em tempos de necessidade infinita de atitudes de coerência. Interceda por nós a bem-aventurada Virgem, a Senhora do Perpétuo Socorro, que é o Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém.